Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa. E vamos comentar uma questão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado em 2018, ressaltando que essa é uma prova muito aguardada por vários estudantes. Lembrando aí que o Enem apresenta uma abordagem exigente, e no que se refere à língua portuguesa, precisamos nos atentar à nomenclatura, à forma como ela é apresentada. A prova é apresentada como código, linguagens e suas tecnologias. Sendo assim, precisamos ficar ligados, antenados com as inovações que estão ao nosso redor, mas sem deixar de lado as bases tradicionais. Dessa forma, preparem-se, leiam bastante, com o objetivo de aumentar sua visão de mundo, pois assuntos como gêneros textuais, arte, novas linguagens, contextos literários e processos tecnológicos certamente irão aparecer, sempre relacionados ao uso da língua. E nós vamos perceber alguns aspectos na questão que iremos analisar. E nada melhor do que verificar questões que já foram aplicadas anteriormente para estabelecer uma relação direta com as provas que estão por vir. Então a questão é a seguinte: Enem 2018. A ABL lança novo concurso cultural. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou, no dia do seu aniversário de 113 anos, um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto sem aumentar um ponto, baseado na obra A Cartomante, de Machado de Assis. Conte o Conto sem aumentar um ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o AB Letras. Algumas considerações antes de verificarmos o enunciado e as alternativas. Verifiquem que no primeiro parágrafo foi grifado a palavra microcontos. Verifiquem, micro. Se eu falo em micro, já me remete à palavra pequeno. Então, eram para ser confeccionados contos pequenos. Por meio de qual rede social? Twitter. Como que o Twitter iria receber esses microcontos? E no segundo parágrafo está grifado a palavra distinto. Vamos ler para verificar qual outra palavra pode ser substituído por distinto, fazendo aí uma relação de sinonímia sem alterar o seu sentido. Conte o conto sem aumentar um ponto. Tem como objetivo dar um final diferente do original ao conto A Cartomante. Então, o objetivo é criar um microconto, um conto pequeno, por meio da rede social Twitter, tendo como base criar um final diferenciado para esse conto da Cartomante. E fica como sugestão: pesquisem o conto A Cartomante, de Machado de Assis, conto publicado em 1884 pela Gazeta Carioca do Rio de Janeiro, pertencente a um período literário chamado Realismo, de um dos grandes expoentes autores da literatura, que é Machado de Assis. Desta forma, verifiquem que vocês vão acumulando conhecimento, agregando novos conhecimentos, pois o Enem trabalha bastante também a questão de contexto histórico, período literário. Então, notem que é possível agregar uma coisa a outra e assim aumentando a sua visão de mundo. Vamos então ao enunciado. Prestem muita atenção ao enunciado, que é este enunciado que nos ajudará a perceber logo de cara qual a alternativa correta. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos.
Para que serve o Twitter, então? Promover e compartilhar textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo, como suporte para um concurso literário por causa do quê? Fazendo um adendo aí, o próprio enunciado já menciona que o texto acima é uma notícia. Outro ponto que é importante, que deve ser colocado em consideração e estudado por vocês, é a questão dos gêneros textuais. Importante saber aí o que é uma notícia, o que é uma reportagem, o que é uma resenha, o que é uma sinopse, o que é o conto, o que é uma crônica. O Enem trabalha também muito esses aspectos. Então vamos retornar ao enunciado? O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do. Se vocês preferirem, pode até dar uma pausa aí no vídeo, verificar essas alternativas e logo após nós já comentamos aí qual é a alternativa correta. Vamos lá? Mas lembre que eu mencionei que o enunciado, pelo entendimento do enunciado, nós podemos fazer aí uma interligação e já chegarmos à alternativa correta. Então vamos analisar da seguinte forma. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. De que forma que esses textos são compartilhados? Por que será que a ABL, a Academia Brasileira de Letras, escolheu o Twitter para promover esses microcontos? Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo, como meio, como suporte para um concurso literário por causa do quê? Por causa da dinâmica da sequência narrativa? Vamos começar pela letra E. Não. Ele não foi utilizado como veículo, suporte para um concurso literário por causa da dinâmica da sequência narrativa. Por quê? Porque não está falando em relação a formato de texto. Não está falando em relação às sequências da narrativa, que é tempo, personagem, espaço, enredo. Esse não é o motivo pelo qual o Twitter foi escolhido para que a Academia Brasileira de Letras fizesse esse concurso. Lembre-se, é microcontos. Então, se é microcontos, é necessário que seja estabelecido ali um limite, um ponto, para que esses microcontos pudessem ser escritos. Letra D. Essa rede social foi utilizada como veículo, suporte para um concurso literário por causa da fidelidade a fatos cotidianos? É por esse motivo? É esse o intuito, a função do Twitter? Fidelidade a fatos cotidianos? Se enquadra aí dentro dessa questão? Também não. Letra C. Essa rede social foi utilizada como veículo para um concurso literário por causa da atualidade do enredo proposto? Também não. Ali não está pedindo para atualizar o enredo, para contar a história como se fosse nos dias de hoje. Essa não é a função. O que foi solicitado e a proposta do concurso era o quê? Trazer um final diferente para o conto da cartomante. E está questionando por que o Twitter é que foi escolhido. Letra B. Interesse pela participação de jovens. No texto está mencionando que o público-alvo desse concurso são jovens e é por isso que foi escolhido o Twitter como ferramenta, como rede social para a veiculação desse concurso? Também não. Então ficou a letra A. Essa rede social, que é qual? O Twitter, foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do seu limite pré-determinado de extensão do texto? Sim. E por que essa alternativa? Verifiquem que é um microconto e o título, conte o conto sem aumentar um ponto. Ou seja,
Nessa rede social Twitter, existe ali um limite de caracteres a serem obedecidos. Então, já são limites pré-determinados. No Twitter, você escreve obedecendo um limite da extensão do texto. Extensão. Eu posso fazer uma relação de sinonímia, de aproximação com a palavra tamanho. Sim? Então, a letra A. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. E como que esses textos são compartilhados? Obedecendo um limite pré-determinado de extensão do texto. Ou seja, quem participou desse concurso precisava escrever um microconto, um conto pequeno, dando ali um final diferente para o conto A Cartomante, tendo ali um limite a ser obedecido. E essa é a função, o motivo pelo qual essa ferramenta foi escolhida. Então, sempre façam ali um processo de ligação do enunciado com a questão. E no enunciado está se pedindo o quê? O motivo pelo qual a rede social Twitter foi escolhido para que o concurso fosse realizado. E o que se enquadra aí perfeitamente é a letra A, por causa do seu limite, do seu espaço de caracteres. E outro ponto também que pode ser verificado é que nessa questão o Twitter foi a aposta para veicular dados sobre o concurso, tendo em vista que a plataforma do Twitter permite a reprodução de forma rápida. E como eram muitos concorrentes, eles precisavam ter algo de forma rápida, algo mais sintetizado. Bom, essa foi a dica. Leiam sempre exercícios em relação ao Enem, assistam, vejam muitas notícias, façam ali algumas considerações, aumentem sua visão de mundo para que você possa fazer uma boa prova do Enem. Obrigado pela atenção, lembre-se, foco na missão e até a próxima.